Olá pessoal do grupo Amigos da Jordão. Finalmente eu estou gravando o vídeo que dará continuidade àquele assunto que eu iniciei, né, aquela discussão santa com Alex, relacionada ao assunto: o arrebatamento da igreja acontece antes ou depois da grande tribulação. Eu quero iniciar dizendo a Roberto que ele não venha com essa conversa de briga não, de segundo round, que eu e Alex não tá brigando não. Essa visão do arrebatamento antes ou depois da grande tribulação é um pensamento que divide os cristãos, mas isso não diminui a fé de ninguém. E se acontecer antes ou se acontecer depois, tanto quem pensa de forma pré ou pós vai subir e ter direito à vida eterna. Então não está em clima de briga, viu, Roberto? Pode pausar por aí os comentários. E eu demorei a gravar esse vídeo porque eu fui preparar, né, os slides para mostrar os versículos. Ficar só falando, dizendo é isso, sem mostrar onde na Bíblia está escrito, não tem lógica. E eu demorei para preparar os slides, deixando bem claro que eu não vou recorrer a nenhuma fonte extra do livro de história de não sei de onde, não. Eu só vou usar a Bíblia. O único argumento que eu vou usar extra é falando sobre Margaret MacDonald, que na realidade eu não vou nem defender o pensamento dela, eu só vou citar, certo? Mas tudo que eu vou falar aqui, toda a argumentação tem a ver com a Bíblia. E aí eu vou iniciar agora o assunto, e o assunto começa com essa assertiva aí: saiba a data exata da segunda vinda de Cristo, porque a Bíblia mostra. Eita, Josué tá endoidando. Todo pós-tribulacionista vai dizer isso. Josué tá ficando doido de dizer que sabe, tem como calcular, e a Bíblia mostra a data da segunda vinda de Cristo. No mínimo tá ficando doido. Vamos lá. Essa resposta para essa afirmativa, né, digamos que ela fosse em forma de pergunta, faz parte do estudo de escatologia bíblica. E aí eu gostaria de dizer a vocês que estão assistindo esse vídeo que assista com calma no momento em que você estiver sozinho, com o tempo, em silêncio. Josué, por que você não diz logo qual é a data? Porque a data está dentro de um contexto e eu vou explicar esse contexto. Portanto, o vídeo vai ser um pouquinho comprido, mas é um grupo onde tem pessoas evangélicas que conhecem e têm noção do livro de Apocalipse. Então vamos ver o contexto completo, certo? Vamos assistir esse vídeo com calma para encaixar a resposta dentro de uma realidade. Então assistam com calma quando vocês tiverem tempo, e é preciso entender o contexto da grande tribulação, o que é pré-tribulacionismo, meso e pós-tribulacionismo, a diferença entre Israel e igreja, que o pós-tribulacionista diz que é a mesma coisa. A gente vai ver isso dentro dos evangelhos. E também é preciso citar Daniel. Daniel nasceu séculos antes de Jesus, mas ele teve a primeira visão escatológica. Escatologia não se resume em Apocalipse. O livro de Daniel explica mais coisas do que o livro de Apocalipse. Na realidade, Daniel ele vê a escatologia falando dos governos mundiais, e João vê a escatologia, né, a profecia dos fim dos tempos relacionados à igreja. Mas Daniel também vê escatologia. E aí a discussão começou exatamente por causa desse quadro aí. Essa escadinha preta é o princípio das dores que Jesus fala lá em Mateus 24, né? O que aconteceria com a sociedade antes da grande tribulação. E aí esse desenho que vocês estão vendo é um retângulo vermelho, que seria o período da grande tribulação, com esse bonequinho preto que é o anticristo assumindo a grande tribulação. A grande tribulação só inicia quando ele assumir. E aí a grande tribulação são 7 anos divididos no meio, com 3 anos e meio o anticristo iniciando o seu governo e fazendo os acordos, inclusive o acordo de paz com Israel, e os 3 anos e meio finais, que é exatamente o período chamado de a grande tribulação, uma perseguição, porque o anticristo ele que vai permitir com que Israel construa o templo e volte a fazer os sacrifícios do Velho Testamento. Quando chegar no meio da grande tribulação, 3 anos e meio, ele vai proibir o sacrifício contínuo e vai aplicar a abominação desoladora, que é o quê? Ele vai se sentar no templo, dizer que ele é Deus, que foi ele que livrou o mundo das mazelas, inclusive dessa pandemia do coronavírus,
né, se ele assumir agora ou qualquer pandemia que estiver acontecendo, digamos que ele assuma daqui a 20 anos ou a 30 anos, ele vai chegar com as soluções do mundo e depois de 3 anos e meio ele vai se sentar no trono de Israel e dizer, vocês têm que me adorar. E é claro que as televisões mundiais vão dizer, esse homem que não vai ser chamado de anticristo, ele vai ser chamado por um nome bonito na época, né? O presidente da ONU, o presidente da União Europeia, eu não sei. Eu sei que esse homem, ele merece ser adorado como Deus, porque foi ele que nos livrou de todas as mazelas. Então, esse período da grande tribulação que os irmãos estão vendo aí, como sendo esse retângulo vermelho, ele inicia no final do princípio de dores, e aí nós temos a primeira bolinha, que defende o pré-tribulacionismo, de que o arrebatamento acontece antes dele assumir, antes da grande tribulação, a igreja é salva. O mesotribulacionismo, que é a bolinha 2, diz que a igreja passa pela primeira metade da grande tribulação, vê o anticristo assumir, mas quando a grande tribulação mesmo for começar a acontecer a perseguição, a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação. E os pós-tribulacionistas, que defendem a bolinha 3, que é a cor de uva, diz que a igreja passa por toda a grande tribulação e é arrebatada junto com Israel no final, que a segunda vinda e o arrebatamento da igreja é a mesma coisa. O que é que isso difere para a igreja? Se o pré-tribulacionismo estiver certo, a igreja tem que viver de alerta, de vigilância constante, porque ninguém sabe a hora que Jesus vai arrebatar a igreja, antes da grande tribulação. E aí quem viver se distanciando do pecado e ali, né, forçando a barra contra o pecado, será arrebatado. Já para o mesotribulacionista, se eu fosse um mesotribulacionista, eu poderia viver minha vida normal, eu poderia até dizer que eu poderia pecar à vontade. Quando a grande tribulação começasse e o anticristo assumisse, aí é que eu me consertaria com Deus, abandonaria tudo que eu estivesse fazendo de errado e esperaria 3 anos e meio para ser arrebatado. Qual seria o sofrimento da igreja aí? O anticristo vai implantar a marca dele, que pode ser um chip ou não, eu não sei o que vai acontecer no período, eu sei que vai ser na mão direita ou na testa, porque o João viu isso. E aí a igreja vai recusar essa marca, vai recusar o sistema e vai ficar sem dinheiro para comprar as coisas, porque só quem tiver essa marca é que vai comprar. Então a igreja vai passar por 3 anos e meio de fome, de abandono, de zombaria. Quer dizer, os mesotribulacionistas dizem que a igreja precisa passar por esses 3 primeiros anos e meio sem ser perseguida de morte para ser provada no fogo. Tem um versículo que diz que a igreja precisa ser provada no fogo para tirar todas as impurezas, como se tira a impureza do ouro. Então o mesotribulacionista diz que a igreja passa pelos 3 anos e meio, é humilhada pelo anticristo, não tem dinheiro para alimentar seus filhos, passa fome, é expulso de suas casas porque não pode pagar IPTU, fica desempregado para ser purificado. Já o pós-tribulacionista diz que a igreja passa por toda a grande tribulação, sofre tudo o que vier da grande tribulação e no final é arrebatado junto com Israel. Eu não concordo aí porque eu não acredito que a igreja sofra as 7 taças da ira de Deus que há de vir sobre a terra. Mas o que eu acredito ou o que eu não acredito, não importa no momento. Vamos para o estudo bíblico, né, de hoje. Aí Mateus 24:36 diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Pronto. Esse versículo desmente a capa do estudo, né? Eu disse, saiba a data exata da segunda vinda de Cristo, a Bíblia mostra, e agora aparece o versículo de Mateus 24:36 que diz: daquele dia e hora ninguém sabe. Eita, Josué, pronto, tá na hora de você terminar o estudo agora e calar a sua boca, porque esse versículo está lhe desmentindo. Olhe que eu estou separando o arrebatamento da igreja como sendo um evento antes da grande tribulação e a segunda vinda de Cristo como sendo a bolinha 3. Aqui não está dizendo no título da lição, saiba a data exata do arrebatamento da igreja. Aqui está falando da segunda vinda de Cristo e esse versículo eu não estou relacionando com a segunda vinda de Cristo. Eu estou relacionando com o arrebatamento da igreja, que é antes da grande tribulação. Por quê? O pós-tribulacionista, ele diz que o arrebatamento da igreja e a segunda vinda é a mesma coisa na bolinha 3. A igreja de Israel passa pela grande tribulação e esses 2 eventos são um só.
E eu não acredito que seja um evento só. O arrebatamento é um evento antes da grande tribulação e a segunda vinda é outro evento após a grande tribulação. Quer dizer que entre esses dois eventos existe um período de 7 anos. Quer dizer, eu não acredito no 2, o meso, e a discussão do grupo era exatamente: a igreja sobe antes da grande tribulação ou depois, né? E eu creio que o arrebatamento acontece antes e a segunda vinda, ao qual eu vou mostrar a data, acontece depois. Porque existe diferenças entre Israel e a igreja, e os evangelhos mostram isso. No caso, o pós-tribulacionista diz que Israel e a igreja é um grupo só, que na segunda vinda de Cristo, que eles chamam de o arrebatamento da igreja depois da grande tribulação, os dois grupos são um só. Eu não acredito assim. Eu acredito que a igreja é um grupo e Israel é outro grupo. Então, eu vou mostrar agora na Bíblia onde é que tem essa distinção, que a igreja é um grupo e Israel é outro. De acordo com a Bíblia, eu vejo assim: Deus Pai, ele fez uma promessa a Abraão. E Jesus, que é Deus Filho, fez uma promessa à igreja. São duas promessas diferentes, a gente vai ver isso agora. Gênesis 17, 7 mostra Deus Pai falando com Abraão e dizendo: e estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Essa é a promessa que Deus Pai fez a Abraão. No Antigo Testamento, Deus disse: vocês serão eternamente meu povo. Né? Agora vamos ver, baseando-se no Evangelho de João, é o melhor evangelho para ver essa divisão que eu vou mostrar agora, mas os outros evangelhos também fazem essa divisão. De que no início dos evangelhos, que eu estou chamando de parte 1, é citado pelos evangelistas os dois grupos, tanto Israel quanto a igreja, no início do livro. No meio do livro, no meio mesmo do evangelho, que eu estou chamando de parte 2, nós temos aí uma promessa que Jesus fez à igreja. E no final do livro, que é exatamente o sermão profético, nós temos aí a parte da explicação dita para Israel. Olha que eu estou dividindo os evangelhos em 3. No início, menciona os dois grupos. No meio, fala só da igreja. No final, fala só de Israel. Eu vou mostrar agora isso em versículos. Parte 1. João, capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso aqui é o que eu chamo de parte 1, onde está mencionado os dois grupos. Veio para o que eram os seus, Israel, os judeus. E Israel não recebeu Jesus como Messias. Mas a todos quanto receberam, todos quanto aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aos que creem no nome de Jesus. Então aí tem dois grupos. O de vermelho é Israel e todos quanto receberam é a igreja. Isso, os dois grupos são mencionados na parte 1, no início dos evangelhos. Agora vamos ver a parte 2, falando sobre a igreja. João 14, isso no meio do evangelho, o versículo 1 a 3 diz: não perturbem o coração de vocês, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Se no início do evangelho diz: Jesus veio para os seus e os seus não receberam e não recebem até hoje, o judaísmo não aceita Jesus como Messias até hoje. Então essa promessa no meio do livro, que a gente vai ler agora, está se relacionando com Israel, porque essa parte de vermelho, credes em Deus, crede também em mim, não se encaixa em Israel até hoje. Aí olha só a promessa que Jesus fez para quem crê em Deus e crê também nele. Na casa de meu Pai, que é o céu, há muitas moradas, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A minha pergunta é: Israel sobe nessa promessa? Quando Jesus vier outra vez e levar
um grupo para que onde ele estiver, esse grupo esteja com ele. Israel sobe. Só vai subir quem crê em Deus e quem crê em Jesus. E Jesus fez essa promessa no meio dos evangelhos, falando a quem? Jesus estava falando às multidões. Ele estava dizendo isso para pessoas que estavam vindo de Samaria e de todos os lugares que estavam visitando ali. Jesus estava abrindo a boca e dizendo para quem quisesse ouvir. Que quem cresce em Deus e cresce também nele como sendo filho de Deus, ele levaria para morar em mansões celestiais e viria outra vez, levaria esse povo. No meio dos evangelhos, Jesus faz essa promessa para quem crê nele. Agora, na parte 3, no final dos evangelhos, Jesus passa por uma outra realidade falando de Israel. Mateus 24, 1 e 2, que é paralelo com o livro de João, os 4 evangelhos, diz: e quando Jesus ia saindo do templo, o templo em Jerusalém é o local de adoração dos judeus. Aproximaram-se dele os seus discípulos, que eram judeus, para lhe mostrarem a estrutura do templo, a estrutura da adoração de Israel. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava falando da adoração do templo de Israel. Continuando em Mateus 24, 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Os discípulos que eram judeus vieram falar com Jesus em particular, diferentemente de no meio, lá em João 14, quando ele fala para as multidões: credes em Deus, crede também em mim. Os discípulos agora estavam perguntando em particular, dizendo: dize-nos quando haverá essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Que coisas eles estavam perguntando? Eles tinham acabado de mostrar a estrutura do templo de Israel, da adoração de Israel, e estavam perguntando a Jesus quando é que ele iria cumprir a promessa feita a Abraão. Senhor, o Senhor disse às multidões, há algum tempo atrás, que nós hoje em dia chamamos de João capítulo 14, que viria outra vez e levaria quem cresce no Senhor e quem cresce em Deus. Israel está te negando, porque lá no início do livro diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E a promessa, Senhor, que Deus fez a Abraão de aliança perpétua. Se os judeus não estão te aceitando, o Senhor vai cumprir isso quando? Que sinal acontecerá da derrubada do templo, da destruição da adoração de Israel, porque não está te aceitando como Salvador? Me diz aí pra gente, em particular, só a gente aqui, só teus discípulos, quando é que essas coisas vão acontecer? Para que os judeus iam estar perguntando isso, se Jesus já tinha prometido às multidões: crê em Deus, crê também em mim, vou levar vocês para o céu, e acabou-se. Os judeus estariam perguntando em particular quando é que essas coisas vão acontecer e que sinal haveria da tua vinda e do fim do mundo? Se eles já tinham ouvido Jesus falar para as multidões que levaria todo mundo, eles estavam perguntando sobre a estrutura da adoração de Israel. E esse versículo de Atos 1,6, que o início de Atos é uma revisão do que Jesus tinha feito para iniciar a falar da igreja, aí fica bem claro. Aqueles, pois, que se haviam reunido, quer dizer, aquele grupinho, perguntaram a Jesus, dizendo: Senhor, quer dizer, eles estavam perguntando a Jesus: restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? O sermão profético não é para a igreja, o sermão profético é para Israel. Jesus deixou bem claro: eu disse às multidões que quem cresce em mim eu levaria para o céu. Mas sobre a estrutura do templo e da adoração de Israel, agora vamos falar em particular aqui no Monte das Oliveiras, só com vocês que são judeus. Quando é que eu vou restaurar Israel e quando é que eu vou cumprir a promessa que Deus fez a Abraão? Porque os judeus não me aceitam, eu não posso, né, restaurar Israel. Quem pode restaurar é se eles me aceitarem como Messias. Então, no meio do evangelho, Jesus faz a promessa para a noiva dele, a igreja, e no final ele fala sobre a promessa que Deus tinha feito a Abraão no Antigo Testamento e que iria acontecer depois da grande tribulação. A grande tribulação estaria preparada para a restauração do renovo de Davi. Certo? Então, o arrebatamento da igreja, para mim, é um evento. A segunda vinda de Jesus, também chamado de a volta de Jesus, é outro evento. E que no meio desses eventos tem a grande tribulação. A igreja recebe
uma promessa do arrebatamento para quem crê nele, e Israel passa por outro processo de restauração que os discípulos vieram a perguntar, certo? Então, baseando-se nessa divisão dos evangelhos, eu acredito que no início Jesus falou que veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ele fala de Israel, da igreja. No meio do livro, ele faz uma promessa de arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, que é a bolinha 1, e a bolinha 3 é exatamente a restauração de Israel, que aí vai levar junto quem crê em Jesus nesse período da grande tribulação. Olha só a diferença entre Israel e a igreja mostrada de outra forma. A gente já viu esse texto, né, de Atos 1, os versículos 1, 2 e 6. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Quer dizer, aí está mostrando que Jesus tanto fazia quanto ensinava coisas futuras. Até o dia em que foi recebido em cima. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram a Jesus: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Aí Atos 1, do 7 em diante, a gente leu até agora o 6, o 7, o 9 e o 11 diz: E disse-lhes, quer dizer, Jesus falando: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, quer dizer, o dia da ascensão de Jesus, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, quer dizer, 2 anjos, os quais lhes disseram: Quem é que estava lá na hora que Jesus foi assunto aos céus? Os judeus. Homens galileus, quer dizer, judeus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Aí está descrevendo não o arrebatamento da igreja, mas está descrevendo a segunda vinda de Jesus para restaurar Israel. Que ele iria aparecer no céu e todo olho ia ver. Da mesma forma que todo mundo viu Jesus subindo, ia ver Jesus aparecendo no céu. Isso não é a descrição do arrebatamento da igreja. Aí então vamos ver quem vai passar pela grande tribulação. Porque hoje, no mundo, nós temos esses 4 grupos. As virgens prudentes, que são os crentes fiéis, que durante o princípio das dores estão se mantendo firmes e fiéis a Jesus. Nós temos as virgens imprudentes, que são os crentes infiéis, que estão brincando de ser crente. E aí eu quero deixar bem claro que não são pessoas do mundo, por quê? Porque são 10 virgens. São 10 crentes, 5 preparados e 5 despreparados. Se fosse 5 crentes e 5 pessoas do mundo, a parábola seria as 5 virgens e as 5 prostitutas. Mas aí está falando de 10 crentes, a parábola das 10 virgens. 5 preparadas e 5 não preparadas. Então hoje no mundo nós temos os crentes preparados e os não preparados. E Israel, que não crê em Jesus, então ele não tem como subir no dia do arrebatamento. E tem as pessoas mundanas. Vamos ver desses 4 grupos quem merece passar pela grande tribulação e quem não merece passar pela grande tribulação. Lembrando que os pós-tribulacionistas diz que todo mundo passa porque a tribulação, né? Todo mundo passa por tribulação. Mas a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, e tem muitos versículos que mostram isso, que os crentes passariam por tribulações. É mistério que nós passemos por tribulações para aumentar a nossa fé. Mas a grande tribulação é um evento único, como nunca houve e jamais haverá, onde as taças da ira de Deus serão derramadas sobre os blasfemadores. Então a grande tribulação é diferente de passar por tribulações. Vamos ver agora desses 4 grupos quem merece passar pela grande tribulação. Para quem está destinada a grande tribulação? Vamos ver agora o texto que fala sobre a grande tribulação em Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Aí já mostra a grande tribulação. Agora vamos ver Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, quer dizer, como você guardou a palavra de Deus dentro do seu coração, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Esse versículo o pré-tribulacionista usa para dizer que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, mas eu vou mostrar mais para frente outro versículo que também defende isso de uma forma mais garantida. Eu não vou mostrar agora não, porque vai ser um dos argumentos lá embaixo. E eu estou dizendo lá embaixo porque os slides vão descendo.
E não só esse versículo defende que quem guardar a palavra da paciência será guardado da hora da tentação. Certo? Então, as virgens prudentes não passam pela grande aflição, pela grande tribulação. Vamos ver agora os crentes infiéis, as virgens imprudentes, se eles passam ou não pela grande tribulação. Apocalipse 2, do 20 ao 22 diz: mas algumas coisas tenho contra ti. Isso está sendo escrito para uma das igrejas. Que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Então está falando aí de crentes. Para que forniquem, quer dizer, pequem, e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, quer dizer, Jezabel, e sobre os que adulteram com ela, quer dizer, os crentes infiéis, não é o mundo, os meus servos. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Aí não está falando do povo do mundo. Está dizendo que pessoas como Jezabel, mundanas, entram na igreja, enganam os crentes e os crentes aceitam pecar com ela. E que a grande tribulação virá para as virgens imprudentes. Os crentes imprudentes passarão pela grande tribulação? Sim. Agora vamos ver se Israel passa ou não. João, capítulo 1, versículo 11 diz: Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Quer dizer, Israel negou Jesus, mesmo tendo uma promessa perpétua. Lucas 21, 20 diz: mas quando vides Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. E Israel vai ser cercado de exércitos durante a grande tribulação. Então Israel passa pela grande tribulação? Sim. Agora vamos ver os mundanos. Quem não crê em Deus, quem não crê em Jesus de forma nenhuma e segue outras religiões, se eles passam pela grande tribulação? 1 Timóteo 4, de 1 a 3 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, quer dizer, as falsas religiões, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, os mundanos, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Apocalipse 9, 18 a 21 diz: por esses três foi morta a terça parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saiu das suas bocas. Aí está falando de 3 demônios que serão liberados durante a grande tribulação. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação e nem dos seus furtos. Aí está falando dos mundanos. Os mundanos passam pela grande tribulação, e João viu uma grande multidão com vestes brancas e com folhas de palmeiras nas suas mãos, e perguntou: de onde são esses? De onde eles vieram? E aí a pessoa que está lá com João diz: eles vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quer dizer, Israel convertida e os crentes que ficaram ainda terão a chance de morrerem e terem direito à salvação. Agora nós vamos ver 5 diferenças claras entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo, que os pós-tribulacionistas dizem que é a mesma coisa. E eu estou dizendo nesse vídeo que não é. O arrebatamento é antes da grande tribulação e a segunda vinda é depois da grande tribulação, com 7 anos no meio entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Vamos ver agora 5 diferenças, que eu fiz esse quadrinho aí, deu trabalho só para fazer. O arrebatamento antes da grande tribulação, a segunda vinda de Cristo depois. Motivo número 1 pelo qual eu digo que há diferenças. Número 1, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação será em segredo. Apocalipse 16, 15 diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Isso aí está mostrando que Jesus vai vir. Como é que um ladrão faz? De surpresa, arrebatando o seu bem. Certo? Roubando de você. Então ele vai vir como um ladrão faz, escondido, e vai levar a igreja em segredo. Já na segunda vinda, será pública. Apocalipse 1,7 diz isso: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então eu creio que o arrebatamento antes da grande tribulação vai acontecer em segredo,
E creio que a segunda vinda de Cristo, depois da grande tribulação, após 7 anos do arrebatamento, será pública e todo olho o verá. Segundo motivo pelo qual eu acho que há diferenças. Motivo 2. O arrebatamento será para a igreja. João, capítulo 14, de 1 a 3, logo no início deixa isso bem claro. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então o arrebatamento não tem nada a ver com Israel, porque Israel até hoje não crê, e no dia do arrebatamento vai continuar sem crer em Jesus como Messias. E na segunda vinda de Cristo, não será para a igreja, será com a igreja. Judas 1, 14 e 15 diz: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Aí os pós-tribulacionistas pegam esse texto e diz: esses santos que vão vir com o Senhor montado em cavalos brancos são os anjos. Isso não é a igreja. Certo? Eis que é vindo Jesus com milhares dos seus anjos. É isso que o pós-tribulacionista diz. E aí eu gostaria de mostrar que esses que vão vir com Jesus não são anjos, é a igreja. Apocalipse 19, versículos 1, 14 e 19 diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. A descrição de Jesus no cavalo branco. Porque no capítulo 6 de Apocalipse também fala de outro cavaleiro que vai vir com um arco e vai sair num cavalo branco e vai sair para vencer. Sendo que Jesus não atira dardos nem flecha, quem faz isso é o inimigo. E esse cavalo branco do capítulo 6 é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse que vai trazer desgraças para o mundo. Então ele é o anticristo, o cavaleiro branco do capítulo 6, que vai imitar Jesus. E aí segue-se a ele mais 3 cavaleiros, que é a morte e a fome, né? Desgraça total. Já saindo do cavalo branco de Apocalipse 6 e vindo para Apocalipse 19, tem outro cavaleiro branco. E o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Aí está falando de Jesus, né? Eu acredito que ninguém que está assistindo esse vídeo vai negar isso. E agora a parte de vermelho. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. São os anjos. O pós-tribulacionista diz isso. Vamos ver agora Jesus e esse exército que os pós-tribulacionistas dizem que são anjos. O que vai acontecer? E vi a besta e os reis da terra, a besta é o anticristo, e os presidentes da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está assentado sobre o cavalo e ao seu exército, que o pós-tribulacionista chama de anjos. Certo? Então a gente tem um cenário aí. Jesus vindo com o exército vestido de linho fino, branco e puro. É importante ver essa roupa e vamos ver se essa roupa é roupa de anjo. Essa imagem, ela é bem clara. Na segunda vinda de Jesus, após a grande tribulação, ele vai vir no cavalo branco e vai ter um exército também seguindo ele. Esse exército vai vir vestido de linho branco, puro e resplandecente. Muito bem. São anjos. Vamos ver, né, o texto que fala sobre isso e vamos isolar só. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E vamos colocar esse versículo lá em cima para analisar outros versículos. E disse-me, quer dizer, o anjo falou para João. Essa parte azul, e disse-me, o anjo falou com João. Apocalipse 19, 7 a 9. Escreve, quer dizer, o anjo dizendo a João, escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Irmãos, eu não vou discutir esse assunto sobre a esposa. Quem é a esposa de Jesus? Porque os versículos deixam bem claro. E com o seu sangue, Jesus comprou pessoas de todas as tribos, línguas e nações para ser a sua esposa. Então a esposa é a igreja. Então, bem-aventurado aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse, quer dizer, a igreja, de linho fino, puro e resplandecente. Ah, isso são os anjos. Olha agora na última linha. Porque o linho fino são a justiça dos santos. Esse grupo que é a esposa do Cordeiro
e que foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, não fala da roupa que os anjos vão adquirir. Está falando aí da justiça dos santos. Então, esse pessoal que se veste de linho fino, puro e resplandecente são os santos. Apocalipse 6, do 9 a 11, também mostra isso. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Anjos não podem ser mortos. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então quem recebe essa roupa são os santos, certo? Então, quando diz, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Eles vêm vestidos com essa roupa, e essa roupa é a justiça dos santos. Então o arrebatamento é para a igreja e a segunda vinda é com a igreja. Vamos para o argumento 3. O arrebatamento da igreja antes da grande tribulação acontecerá nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17 diz, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, quer dizer, os mortos ressuscitados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós, os que formos arrebatados, vamos nos encontrar com os mortos que ressuscitaram primeiro, e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. O arrebatamento será nos ares, num abrir e piscar de olhos. Já a segunda vinda não será nos ares, será fisicamente em Israel. Zacarias 14, 3, 4 mostra isso. O Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Na segunda vinda de Jesus, ele vai vir com a igreja e sentar os seus pés no Monte da Oliveira, que é onde ele vai descer. O arrebatamento será nos ares. Argumento 4. O arrebatamento será antes da grande tribulação. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eu já tinha citado esse versículo, de que nós seremos livres da grande tribulação, e eu ainda vou usar outro texto mais para frente que mostra exatamente esse versículo, de que o arrebatamento acontece antes. Já a segunda vinda de Cristo acontece depois da grande tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Quer dizer, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação em secreto, e a segunda vinda de Jesus acontece com todo o olho vendo ele, vindo com a igreja. E o último dos 5 argumentos, quem é que vai organizar e realizar o arrebatamento e a segunda vinda? O arrebatamento, Jesus nos levará. Ele mesmo diz em João 14,3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, ele está falando dele, e vos levarei para mim mesmo. Jesus é quem vai levar. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus aparece na nuvem, e ele, num abrir e piscar de olhos, leva a igreja. Onde mais a gente encontra esse argumento de que quem vai levar a igreja arrebatada é o próprio Jesus? Na parábola das 10 virgens diz, e o anunciador tocará a trombeta à meia-noite, anunciando a chegada do noivo. Quer dizer, um anjo vai vir tocar a trombeta, mas ele só vai tocar a trombeta porque o noivo vem, e aquelas noivas que estavam prontas entram com ele para as bodas, e fecha-se a porta. E aí, quando as virgens imprudentes chegam, pede, Senhor, abre-nos a porta. E ele diz, não vos conheço. Então, o noivo vem e leva a noiva para as bodas. Jesus é quem leva a igreja no arrebatamento antes da grande tribulação. Já na segunda vinda, não é Jesus que faz isso. Quem vai levar não é o próprio Jesus, são os anjos. E ele deixa isso bem claro em Mateus 24:31. E ele, Jesus, enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, porque vai ter trombeta tanto no arrebatamento quanto na segunda vinda. É assim que é anunciado a chegada do noivo e a chegada da segunda vinda. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Quem sobreviver à grande tribulação não vai ser arrebatado por Jesus. Os anjos vão lá e vão
recolher dos 4 cantos da terra os que sobreviverem. Então, o arrebatamento, Jesus leva a igreja, o noivo leva a noiva, e na segunda vinda de Cristo, os anjos pegam aquelas pessoas que sobreviveram à grande tribulação e levam para junto do Senhor. A Bíblia descreve como será esses dois eventos que o pós-tribulacionista diz na bolinha 3, que é um só. Arrebatamento da igreja e segunda vinda é um só. Eu não concordo com isso e vou mostrar agora. A Bíblia descreve como será os dois eventos. O arrebatamento, que eu chamo de bolinha 1, e a segunda vinda de Jesus para restaurar Israel e cumprir a promessa que Deus fez a Abraão perpétua na bolinha 3. Vamos ver a descrição desses dois eventos e a diferença. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. O 16 e o 17 mostram o arrebatamento da igreja, e eu vou precisar usar esse versículo mais para frente. Eu queria que vocês memorizassem isso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso não inclui os judeus. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Memorizem esse texto que eu vou precisar usar um pouquinho mais para frente, de que os mortos ressuscitam primeiro e os que estiverem vivos serão arrebatados. Isso é o arrebatamento da igreja. Quem viu a escatologia, quem viu esse fato acontecendo sem ser arrebatado, que foi Daniel e João, o que foi que ele viu? Ele viu os mortos ressuscitando e nós, os que ficarmos vivos, sendo arrebatados juntamente com ele nas nuvens e recebendo roupas resplandecentes nas nuvens. O que foi que João viu? Como João descreveria isso? Ele descreveria que os crentes viraram estrelas no firmamento, no céu. Imagine um monte de crente nas nuvens, brilhando por causa das roupas resplandecentes. João viu isso e Daniel também viu. Então, facilmente eles descreveriam. O arrebatamento da igreja é: os mortos ressuscitam primeiro e os vivos se transformam em estrelas no céu, brilhando com as roupas que eles ganharam. Então, isso é o arrebatamento da igreja. Memorizem e vamos ver agora o cenário da segunda vinda de Cristo, que para mim vai acontecer depois da grande tribulação. Mateus 24, 29 a 31 diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele, Jesus, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais, quer dizer, os anjos, ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Quer dizer, na segunda vinda, ninguém vai virar estrela no firmamento, nem os mortos ressuscitarão. Os anjos recolherão quem estiver vivo aqui após a grande tribulação. Agora eu gostaria de citar, irmãos, Daniel, capítulo 12, é o argumento final. Depois disso, quem não acreditar, eu não posso fazer nada. Daniel, ele viu a escatologia e explica bem direitinho nesse capítulo 12 a diferença entre o que é arrebatamento e o que é segunda vinda de Cristo. E eu não quis pegar da internet, selecionar e dar Ctrl+C e Ctrl+V para a minha argumentação, porque aí eu poderia estar manipulando os versículos. Não. Eu bati uma foto da minha Bíblia. Isso que vocês estão vendo e que eu vou expandir, não é uma foto tirada da internet, nem da Bíblia dos outros, não. É a minha, que eu uso para levar para a igreja. Essa foto aí, para ninguém dizer que eu estou manipulando. Certo? Sendo que nesse texto de Daniel, capítulo 12, e que ele explica bem direitinho a diferença entre arrebatamento da igreja e segunda vinda, porque ele viu isso. E olhe que ele nasceu séculos antes de Jesus nascer. Daniel nasceu séculos antes de Jesus nascer e viu o arrebatamento da igreja com Jesus glorificado. Aqui será citado 2 coisas nesse capítulo 12 que foram citadas em capítulos anteriores de Daniel. Então eu vou mostrar essas 2 citações para quando aparecer e o homem falou isso, quem é esse homem? Então eu vou mostrar antes quem são essas 2 citações, para que na hora que eu estiver discorrendo sobre o capítulo 12 não precisar voltar e parar. Olha só o que Daniel viu no capítulo 10, dos versículos 4 a 6. E no dia 24 do primeiro mês, eu, Daniel, estava à borda do grande rio Hidekel, e levantei os meus olhos e olhei, olha só o que ele viu. E eis um homem vestido de linho, e os seus lombos, quer dizer, os seus ombros cingidos de ouro fino de ufaz. Memorizem essa roupa. Um homem vestido de linho,
e tinha um cinto de ouro sobre o seu peito. E o seu corpo era como berilo, quer dizer, brilhava como uma pedra preciosa. E o seu rosto parecia um relâmpago, quer dizer, parecia porque não era um relâmpago, tinha um brilho muito forte. E os seus olhos como tocha de fogo. Ó, memoriza aí essa parte amarela. Os olhos como tocha de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Quer dizer, o bronze que é levado à fornalha, quando ele sai brilhando. Os braços e as pernas. E a voz desse homem... E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Imagine um estádio com 30 mil pessoas gritando uma frase. Esse som que você escuta de milhões de pessoas gritando era a voz desse homem. Então, quem é esse homem? Bom, e eu vi um homem vestido de linho fino. Esse homem, ele descreveu, né? Mas não diz quem é. Também ele nasceu séculos antes de Jesus, ele não sabia nem quem era Jesus. Agora, João, em Apocalipse 1, do 12 ao 15, tem uma visão também. Vamos deixar Daniel, que nasceu séculos antes de Jesus, e ir agora para João, que escreveu o Apocalipse depois que Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. João tem uma visão. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quer dizer, ele viu um homem, e olha só o que João viu. Vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. Isso não é citada por Daniel. E os seus olhos como chama de fogo. Olha só o que o João viu. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas, quer dizer, como se fosse uma cachoeira. Essa foi a visão de João na ilha de Patmos. Agora eu peguei os 2 textos. Em cima está o de Daniel, que nasceu séculos antes de Jesus. E embaixo está o texto de João, definindo o mesmo homem. Olha a parte de vermelho, lá em cima. E eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos de ouro fino de ufaz. João, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Daniel diz na parte preta, e o corpo dele era como um bérilo, e João já descreve de outra forma, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve. Tudo bem, até aí, nessa parte preta, não combina, porque eles descreveram cor diferente, mas olha aí a parte cor de uva. E o seu rosto parecia um relâmpago. Muito bem, agora vamos ver a parte amarela. Os 2 dizem a mesma coisa, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus olhos eram como chama de fogo. João e Daniel concordam que os braços e os pés brilhavam como bronze polido, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E os 2 concordam que quando aquele homem falava, a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Então Daniel e João viram o mesmo homem, e João continua dizendo: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. João viu o Jesus glorificado, depois que ele cumpriu a obra dele de morte e ressurreição, a vitória dele sobre a morte, e ele descreveu o mesmo homem vestido de linho que Daniel viu, no capítulo 12. E a última coisa que eu gostaria de falar, que na realidade é a segunda, eu disse que ia mencionar 2 coisas, todo pós-tribulacionista, quando a gente fala de diferença entre arrebatamento da igreja e segunda vinda de Cristo, quer dizer, o pré-tribulacionismo, todo pós-tribulacionista diz isso, e foi a primeira coisa, quando eu toquei no assunto, o primeiro argumento que Alex falou. Sempre que o cristão encontra, eu tirei isso de um site pós-tribulacionista, sempre que o cristão encontra uma doutrina que não foi ensinada por alguém de qualquer ramo da igreja de Cristo durante os 18 séculos passados, quer dizer, do ano 0 ao ano 1800, ele deveria ter muita suspeita de tal ensino. Esse fato de ter sido ensinado recentemente, em e por si só, não prova que o novo ensino é falso, mas deveria definitivamente levantar suspeitas. O pós-tribulacionista está dizendo o quê? Não confia em teorias recentes. Ele está desvalorizando qualquer teoria recente aí, que a gente deveria reconhecer só as teorias antigas.
O arrebatamento secreto pré-tribulacional é uma doutrina que nunca existiu antes de 1830. Ora, se ele está dizendo aí que não é, que é para levantar suspeitas e não acreditar em nada que foi dito antes de 1800, aí ele está dizendo aí, o arrebatamento secreto pré-tribulacional é de 1830, quer dizer, não acredite nela. A primeira pessoa a ensinar a doutrina foi uma jovem chamada Margaret MacDonald. Então não acredite no que ela falou, porque ela falou em 1830. Tudo que essa mulher falou deve se levantar suspeitas e não se acreditar nela. Não é que esse novo ensino seja falso, mas deveria levantar suspeita. Por quê? Porque é uma teoria recente. Uma teoria atual. E teorias atuais não merecem crédito. Agora eu vou começar a ler Daniel capítulo 12. Vou expandir a página da minha Bíblia. E vamos começar pelo título. O título desse capítulo de Daniel diz: Os últimos tempos, as palavras seladas. O que é que os irmãos entendem por selada? Eu vou dizer o que eu entendo por selada. É quando você escreve uma carta que alguém ditou, você, entendendo ou não, coloque o selo para poder enviar, e o destinatário é que tem que entender o que está ali. Você está copiando o que uma outra pessoa disse, não é copiando o que você quis. Se você copiar o que você quis, você entende a mensagem. Mas se você copiar o que outra pessoa escreveu, você não precisa entender o que ela escreveu. Escreva, bota o selo e mande. Aí no versículo 4, que está marcado aí, diz assim: E tu, Daniel, feche essas palavras, quer dizer, coloque no envelope, e sela esse livro. Quer dizer, coloca um selo. Para quem? Até ao tempo do fim. Até ao fim do tempo. Quer dizer, você vai escrever o que eu estou mandando você escrever, e vai colocar dentro do envelopezinho, e vai colocar o selo, e vai mandar para o destinatário, que é quem? Os crentes dos últimos dias. Aí Daniel recebeu essa mensagem do homem de linho fino, que eu cito já já no versículo 7, que é a primeira linha do outro lado, ó, e eu vi o homem vestido de linho, que é o Jesus glorificado. Jesus, que é quem está conversando com Daniel, acabou de dizer: feche essa carta, sele e mande para os crentes dos últimos dias. Aí Daniel de atrevido, no versículo 8, diz assim: Eu, pois, ouvi, mas não entendi o conteúdo da carta, né? Por isso eu disse, Senhor meu, quer dizer, ele estava falando com Jesus glorificado, qual será o fim dessas coisas? É aí onde Daniel leva um brá. Ele já tinha sido mandado no versículo 4, feche, sele, para que o destinatário no tempo do fim entenda. Aí ele diz: eu não entendi, me explique. É aí onde ele leva o brá. E Jesus disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Quer dizer, Daniel, não é da tua conta não. Eu expliquei algo aqui que não é para você entender não. Aí você não está entendendo e está querendo saber qual é o final dessas coisas? Meu amigo, feche e mande para os crentes da geração do arrebatamento, que eles lá vão entender. Da mesma forma que vem dizendo no capítulo 13 de Apocalipse, quando fala sobre quem é o anticristo. Aí vem dizendo assim, ó: aquele, pois, que tem sabedoria, calcule o número da besta, que é o número de um homem, e o seu número é 666. Quando o iníquo, que é o filho da perdição, o anticristo, for revelado, façam o cálculo. Quem é que deveria fazer esse cálculo? Daniel? João? Qualquer um dos homens que escreveu a Bíblia? Não. Quem vai fazer esse cálculo, que nem eu hoje posso fazer, são as pessoas que virem o anticristo assumir. Agora imagine um pós-tribulacionista, quando um crente da época do anticristo, ou um israelita, fizer o cálculo e disser: esse homem é o anticristo? Não, a gente não pode acreditar não, porque isso é uma teoria recente. Você só pode acreditar se a gente encontrar na Bíblia quem é o nome do anticristo. Ora, se a Bíblia está mandando em Apocalipse 13 que os crentes dos últimos dias, os crentes infiéis, né? Porque a igreja já vai ter subido quando o anticristo chegar, e os israelitas calculam o número da besta na época em que ele surgir, as palavras estão seladas. E aí no versículo 4 aí, Jesus disse: sele e mande para os crentes dos últimos dias. E o atrevido do Daniel ainda diz: eu não entendi, quero entender. E ele diz: vai, Daniel, fica na tua. Essas palavras não é para você entender não. Mande para os crentes dos últimos dias até o tempo do fim, que é eles que vão ter que entender lá. O título do capítulo 12 já disse que Daniel não era para entender.
Então como é que eu vou dizer que Margaret MacDonald diz em 1830 e que não tem valor? Isso que está marcado na tela agora, se alguém esse ano, durante a pandemia, criasse a teoria pré-tribulacionista, eu, Josué, ainda acreditaria nessa pessoa. Porque não é para Daniel entender, não. É selado até o tempo do fim. Vamos continuar agora com o versículo 1. E naquele tempo... Que tempo? Não sei, né? Vamos continuar lendo. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Muito bem. Eu gostaria de saber se alguém que está assistindo esse vídeo não concorda que esse e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, não está falando da grande tribulação. Para mim, eu estou vendo aí a grande tribulação. Porque a grande tribulação é descrita tanto nos evangelhos quanto no Apocalipse, que vai ser um tempo de sofrimento sem igual, como nunca houve nação. Jesus descreve isso, e todo mundo que fala do tempo da grande tribulação diz exatamente isso. Então, para mim, isso aí é a grande tribulação. Aí diz: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, quer dizer, o teu povo não passará por esse tempo. Quem? Todo aquele que se achar escrito no livro. Será que Israel se encontra escrito no livro? Israel que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam? Então nós temos duas perguntas aí não respondidas. Que tempo de angústia é esse, ao qual nunca houve nação? E quem é esse povo que será livre por estar escrito no livro da vida desse tempo da grande angústia? Certo? E aí Daniel explica quem é esse povo que vai ser livre nesse tempo de angústia único, nos versículos 2 e 3. Olha só, o povo que vai ser livre: e muitos dos que dormem na terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, que é a palavra de Deus, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Foi o que Daniel viu. Olha só o que Daniel viu. Daniel viu, irmãos, o arrebatamento da igreja. Porque é o que está escrito aí, o que Daniel está descrevendo, séculos antes de Jesus nascer e do Novo Testamento ser escrito. O que foi que Daniel viu? Os mortos ressuscitando primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, quer dizer, os sábios, recebendo roupas resplandecentes, que é a justiça dos justos, e se encontrando com o Senhor nas nuvens. O que foi que Daniel viu? Os crentes brilhando como estrela nas nuvens, junto com os mortos que ressuscitaram. Essa, para mim, é a descrição perfeita de 2 Tessalonicenses. Isso é o arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitam primeiro e os que ficarem vivos brilhando como estrelas no céu. Foi isso que Daniel viu, explicando quem é esse povo que vai ser livre no tempo de angústia. Será que Israel está aí dentro? Ou é só a igreja? Vamos continuar lendo? E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o tempo do fim. Aí ele começa a explicar agora esse tempo de angústia. Não já explicou o povo que vai ser livre? Ele começa agora a explicar o tempo de angústia. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Que é o que a gente está vendo na tecnologia hoje, né? E eu, Daniel, olhei, depois da explicação do arrebatamento da igreja, viu? Isso é a continuação do texto. A explicação do povo que vai ser livre está no versículo 2 e 3. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um dessa banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que eu já mostrei que é o Jesus glorificado, que estava sobre as águas do rio. Olha só a pergunta. Que tempo haverá até ao fim das maravilhas? Que tempo e de que maravilhas ele estava perguntando? O que está escrito no versículo 1, tempo de angústia. Porque não tinha sido explicado ainda a ele. O versículo diz: Miguel se levantará, haverá um tempo de angústia e um povo será livre antes que isso comece.
O versículo 2 e 3 explica esse povo, mas não explica o tempo de angústia. Então ele perguntou que tempo haverá até o fim dessas maravilhas. Esse tempo de angústia acaba quando? Então a gente já viu a igreja sendo arrebatada e ele perguntando quando é que esse tempo de angústia acaba. Então ele vai ter a partir de agora, já com o povo de Deus tendo ressuscitado e os sábios virando estrelas, que foi o que Daniel viu. Aí ele pergunta agora quando é que esse tempo de angústia vai acabar. A explicação de verde é a explicação do tempo de angústia com o povo de Deus que está escrito no livro já tendo sido livre. Vamos lá. Versículo 7. E eu respondendo a pergunta do versículo 6, que tempo haverá até o tempo das maravilhas. E ouvi o homem vestido de linho, quer dizer, o Jesus glorificado, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Quer dizer, Jesus jurou por Deus Pai, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quer dizer, os 3 anos e meio da grande tribulação, depois que terminar a grande tribulação, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu não sei se quem engasgou agora fui eu ou os pós-tribulacionistas. E eu não estou zombando dizendo que estou ganhando, não. Nós temos aí 2 povos. No versículo 1, nós temos um povo que no tempo de angústia será livre, porque os mortos ressuscitarão primeiro e os sábios resplandecerão como as estrelas, pelo fato das roupas resplandecentes brancas de linho fino que eles vão receber. Aí, já explicou que um povo vai ser livre no versículo 2 e 3. E Daniel pergunta no versículo 6, quando é que isso vai acabar? Aí o homem de linho fino, que é Jesus, já tendo falado do tempo de angústia e já tendo falado que o povo vai ser livre, diz que depois de 3 anos e meio, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Que povo santo é esse? O povo vai ser livre ou vai ser destruído? Claramente eu estou vendo aí, irmãos, 2 grupos. Um grupo sendo livre e sendo explicado no versículo 2 e 3, ressurreição e transformação de crentes. Eu estou vendo essa explicação no versículo 1. E depois da pergunta que foi feita, quando é que a grande tribulação acaba? No versículo 6, eu vejo agora um outro grupo chamado de povo santo, e a terra santa é Israel, sendo destruído depois de 3 anos e meio. Tem como eu juntar esses 2 grupos e dizer que é um grupo só? O grupo vai ser livre ou vai ser destruído? São 2 grupos diferentes, irmãos. Isso aí está na sequência do texto. E Josué não está viajando na maionese, não. Eu estou lendo o texto na sequência e dizendo que no tempo de angústia um povo vai ser livre. E depois de 3 anos e meio, quando o povo que estiver vivendo o tempo de angústia for destruído, a grande tribulação, o tempo de angústia acaba. São 2 grupos diferentes. Vamos continuar lendo? Né? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, o povo santo será destruído, e que não é o mesmo povo que livrar-se-á do tempo de angústia. Aí o versículo 8 e 9, né, é o brá que Daniel leva, porque Jesus já tinha explicado os arrebatados e já tinha dito, cele esse livro, e ele diz aí no versículo 8 e 9, eu não entendi. Aí Jesus diz que quem tem que entender não é você não, quem tem que entender é o povo do fim. Mas ele não perguntou? Ele perguntou assim, ó, Senhor, o povo que vai ser livre eu já entendi. O tempo de angústia eu já entendi, que é 3 anos e meio. Agora, por favor, me explica quem é esse povo santo que vai ser destruído durante a grande tribulação? Aí Jesus explica. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, quer dizer, serão mortos. Mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então aí quem é esse grupo que vai ter que morrer em nome de Jesus? A grande multidão que João viu e disse, quem são esses e de onde vieram? Esses são os que vieram da grande tribulação. É o mesmo grupo que vai se livrar antes do tempo de angústia? Não. E aí ele explica exatamente como é que vai acontecer a morte dessas pessoas, que não é o grupo que vai ressuscitar e os sábios serão transformados em estrelas, do versículo 2 e 3. Ele explica agora o que é que vai acontecer com esse povo. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Preste atenção.
Jesus já explicou no versículo 2 e 3 os arrebatados, e agora está dizendo que durante a grande tribulação, o povo santo será destruído, purificado, embranquecido e provado. Aí a profecia de Apocalipse e de João, né, e também nos evangelhos, diz que o anticristo vai, no meio da grande tribulação, ao qual ele já vai ter permitido os judeus construírem um templo e voltarem aos sacrifícios. Quando der 3 anos e meio, ele vai proibir esse sacrifício, o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado. E o que é a abominação desoladora? É quando o anticristo, isso a Bíblia também explica, sentará no trono de Israel e dirá: eu sou Deus e quero adoração. É claro que as televisões mundiais vão apoiar esse homem que não será chamado de anticristo. Ele será chamado de o Salvador, o presidente-geral da ONU. Ele vai receber um título bonito. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai exigir adoração, que é a abominação desoladora, e a Bíblia explica isso. Quando isso acontecer, haverá 1290 dias, que dá exatamente 3 anos e meio. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Esse número precisa ser memorizado. Agora, olha só essa explicação: bem-aventurado que espera até 1335 dias. Qual será o fim dessas coisas? Vai ser exatamente depois que o anticristo sentar lá e disser: vocês estão proibidos de adorar qualquer Deus que não seja eu. 1335 dias será o fim dessas coisas. Irmãos, o pós-tribulacionista diz que esses dois grupos são o mesmo. Eu querendo acreditar, ainda não consigo. E lá no versículo 1, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, e livrar-se-á o teu povo. E aí, lá embaixo vem dizendo: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, depois que o contínuo sacrifício for tirado, e o anticristo colocar a abominação desoladora. Não tem como me dizer não, irmãos, que aí é o mesmo grupo não, como os pós-tribulacionistas defendem. São dois grupos diferentes. A igreja vai ser livre, os mortos ressuscitando primeiro e os crentes brilhando no céu como estrelas a encontrar o Senhor nos ares. E quem sobreviver a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, até que o povo santo seja destruído, quem sobreviver vai ver a segunda vinda de Cristo, que para mim são eventos diferentes. Não é o mesmo evento. Agora, memorizem esses dois números. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, primeiro número, haverá 1290 dias. Segundo número, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Eu vou colocar os dois números agora na tela. E vou fazer umas contas matemáticas que você pode dizer: Josué está viajando a maionese. Não, eu vou fazer cálculos matemáticos normais. O que são 1290 dias que serão contados no dia em que a televisão disser: o presidente da ONU, que a gente chama de anticristo, está proibindo com uma lei marcial todo Deus a ser adorado, não importa a sua religião. Você tem que adorar ele. Se você não adorar, você vai ser morto. E é para adorar ele mesmo, porque ele nos salvou das pandemias, e salvou o dinheiro, e salvou os mercados. Ele tem que ser adorado mesmo. É isso que as televisões vão dizer durante a grande tribulação. E aí, no dia que ele se sentar lá em Israel, haverá 1290 dias. 1290 dias são o quê? Um ano tem 365 dias, e vezes 3 anos, dá 1095 dias. A metade de 365, que é a metade de um ano, são 182 dias. E a Bíblia diz que a grande tribulação vai ser 3 anos e meio. Então, se você pegar 1095 dias, que equivale a 3 anos, e 182 dias, que equivale a meio ano, dá 1277 dias, 3 anos e meio. Então, a grande tribulação, a grande perseguição, vai acontecer durante 3 anos, 6 meses e 13 dias. A grande tribulação está aí. Aí, o versículo diz: bem-aventurado o que espera e chega, quer dizer, o que sobrevive, até 1335 dias. De 1290 a 1335 dias, a diferença são 58 dias, o que dá exatamente 2 meses.
Então, o período da grande tribulação, no dia em que o anticristo se sentar no trono de Israel e disser, eu sou Deus, me adorem, quem não adora morre. A partir daquela data, vai se passar 1.335 dias. Sendo que quando der 1290, a perseguição vai acabar. Quer dizer, 2 meses, aqueles que sobreviverem e que vão estar extremamente, sabe, tremendo de medo, porque tá vendo milhões e milhões sendo degolados, sendo mortos, eles ainda vão ter 2 meses de não perseguição, porque Deus disse, e eu abreviarei aqueles dias, senão nenhuma carne se salvaria. Então ainda vai ter gente viva que não vai ser morta durante a grande tribulação para os anjos levarem. E aí, quando eu disse lá no título da lição, tem como saber a data exata no calendário da segunda vinda de Cristo, que para mim não é o mesmo dia do arrebatamento. Vamos ver agora 1.335 dias. A igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Aí passa-se 3 anos e meio, que é 1.290 dias, com o anticristo lá, né, fazendo suas articulações, e o templo em Jerusalém será reconstruído e o sacrifício contínuo é retomado. Israel já anunciou que no dia que liberarem para eles construírem o templo, que está proibido, eles fazem isso em 6 meses. E eles vão fazer isso na primeira parte da grande tribulação. Sendo que no meio da grande tribulação, o anticristo chega e diz, esse templo agora, que era o antigo de Salomão, é meu. Ele se senta e diz, eu sou Júpiter e vocês vão me adorar a partir de hoje. Quem assistiu o jornal nessa data pode pegar um calendário e somar 1.335 dias e saber qual é o dia. Que vai dar exatamente 3 anos e 8 meses depois. Então você pega o calendário na época. Eu não vou estar aqui para fazer esse cálculo não, porque eu vou ter sido arrebatado junto com Alex antes do anticristo assumir. Porque eu creio que Alex crê em Jesus e não importa se é antes ou depois, no dia do arrebatamento nós dois sobe. E aí, quem tiver aqui, no dia que a lei marcial disser está proibida a adoração, que é a abominação desoladora, e o sacrifício contínuo for proibido, é só pegar um calendário e somar, depois de 3 anos e 8 meses, exatamente 1.335 dias e marcar lá a data. A segunda vinda de Jesus vai ser nessa terça-feira, dia tal. Nessa quarta-feira, dia tal. Ele não vai saber exatamente a hora. Mas assim, depois de 1.290 dias, quando a grande tribulação, a perseguição, né, for diminuída, quer dizer, ainda falta 58 dias, aí os crentes já vão estar lá com a data, os crentes que ficaram, que não subiram no arrebatamento, e os israelitas, vão ter exatamente a data exata da vinda de Cristo marcada no calendário. Aí quando fizer 1.334 dias daquela notícia que foi anunciada na televisão, dizendo que é proibido adorar qualquer Deus, a não ser a mim e o anticristo, quando fizer 1.334 dias, aquelas pessoas, os israelitas e as virgens imprudentes, que estarão vivas, se tremendo de medo aqui, porque a matança foi gigantesca, poderão sair das suas casas e dizer, a segunda vinda de Cristo é amanhã, marcada no calendário. Está aqui a data exata da segunda vinda de Cristo. Aí eles vão sair, e quando o dia amanhecer, digamos que seja uma sexta-feira, quando completar 1.335 dias, eles podem sair e dizer, a vinda de Jesus é exatamente hoje. Eu só não sei se é de manhã, de tarde ou de noite. Mas pode ficar aí no meio da rua que vocês vão ver o céu se abrindo. O arrebatamento da igreja, ninguém sabe o dia, nem a hora, nem os anjos do céu, porque Jesus veio como ladrão. Mas a segunda vinda vai estar marcada no calendário e essa data estará disponível a partir do dia que o anticristo proibir a adoração. E está aqui o texto, ó. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias, que é exatamente marcado no calendário, o dia exato da segunda vinda de Jesus. Por isso que eu disse no início do vídeo que a segunda vinda de Jesus tem data marcada para acontecer. Eu espero que todos tenham entendido e o vídeo acaba aqui sem brigas, viu, Roberto? Pelo amor de Deus, sem brigas. Todo mundo aqui é crente salvo, vai todo mundo subir no dia do arrebatamento, tá certo?
Amém.